Olá, graça e paz, pax et boni, né? Paz e bem. Saudação beneditina, né? Em latim, paz e bem, pax et bonum. Ou graça e paz e graça, saudação paulina do apóstolo Paulo na Bíblia. Eu meditando essa série de mensagens sobre as parábolas do reino, eu tenho aprendido muito, porque as parábolas de Jesus não é uma parábola de cunho teológico ou acadêmico, mas é uma parábola que é um recurso didático, digamos assim, que é chamado de mashal. Os rabinos usavam, Jesus usou parábolas, né? Os rabinos, os rabonis, né? O morê, né? Os professores, mestres. Jesus também não foi diferente, foi um pregador, né? Do evangelho, do reino. As parábolas, elas são ensinos para ilustrar um ensinamento de cunho moral, religioso e espiritual, né? Então, eu queria comentar sobre a parábola da semente, da mostarda. Do capítulo 13 em diante de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, ele ilustra bem sobre as parábolas. E vem do grego, né, parabolion, ou parabolé, que é uma ilustração, uma verdade espiritual, religiosa e ética, moral, para ensinar. É a moral da história. É um rasga-peito. Jesus, através das parábolas, ele ensinava desde os analfabetos, desde os pescadores, pessoas simples do povo, até os doutores da lei, os reis, os procônsules, né? Pôncio Pilatos, César, ou seja, os fariseus, os essênios, os saduceus, os estudiosos e religiosos da época de Jesus, eles estavam todos ali encantados com a sabedoria e a simplicidade de Jesus. Verdade. Algumas pessoas falam assim, irmão Fabrício, o irmão que estudou teologia, ainda estuda, e a Bíblia, qual foi o seu melhor professor? Não vão brigar comigo não, que tem alguns que estão no meu canal, que foram meu professor. Tem um até que me deu o livro dele, que foi meu professor de grego, que eu falei sobre ele ontem, Henrique Alves, de grego e Novo Testamento. Mas se eu fosse escolher um, seria o professor Fernando Alcântara, pastor Fernando Alcântara, que ensinou para nós sobre teologia da espiritualidade. Como aprendi a simplicidade dos apóstolos, a simplicidade dos pais da igreja, a simplicidade dos reformadores, né, protestantes, como Calvino, como Lutero. Por quê? Foram homens e mulheres que ao longo da história do cristianismo de 21 séculos, né, nós estamos no século 21, eles são do primeiro século, não esqueça disso. A Bíblia foi escrita no primeiro século, né, em grego, koiné, Novo Testamento. Era para pessoas simples, e Jesus usou as parábolas. Né, capítulo 13 de Mateus, verso 31 e 32, 2 versículos que eu queria meditar com você. Outra parábola, Jesus propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Verso 32. O qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas
crescendo, é a maior das plantas, e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e aninham-se, abrigam-se nos seus ramos. Então, o reino de Deus está falando da realidade do reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo aquilo que engloba, que está inserido, né? Que junta a esfera, a dimensão da soberania e do senhorio de Deus. Essa definição de reino de Deus ou reino dos céus não é minha, que está na Bíblia. É de um homem chamado Strong, um teólogo batista, pastor batista, e de Wayne Grudem, e um teólogo presbiteriano, pastor, que escreveu a sua teologia sistemática, Louis Berkhof, ou Louis, né? Não sei se é francês, Louis Berkhof, tradicional da igreja presbiteriana reformada, calvinista. Tenho ele aqui, da editora Luz para o Caminho, teologia sistemática de Louis Berkhof. Então eles definem, e A. B. Langston, que é um teólogo, um pastor batista, teologia sistemática é uma das matérias que eu domino, tá? Minha especialização. Então, teologia bíblica. Então, o reino de Deus se define assim: tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, né? Ou seja, essa parábola, ou essas parábolas, que são várias parábolas. Antes ele fala do trigo e do joio. No meio ele fala da parábola do grão da mostarda. Amém? E a outra, ele fala sobre o fermento. A semente da mostarda simboliza aquilo que proverbialmente começa pequeno e aparentemente insignificante, ínfimo. As coisas pequenas. As pessoas só prestam atenção os milagres portentosos, poderosos, a cura de um câncer, a cura do HIV, cura da tuberculose, a cura do chikungunya, da diabetes, de outras coisas, paralisia, né, e outros milagres. Mas existem milagres pequenos, como o nascer do sol, por exemplo. A maioria está dormindo nessa hora. Mas é nessa hora que justamente o sol se põe e nasce, quando as pessoas estão dormindo e sequer tomam conta ou percebem, né, a maravilha que é o nascer do sol. Eu já tive a oportunidade de ver com a minha esposa na praia, como é maravilhoso você ver o sol despontando lá no zênite do horizonte. É um espetáculo maravilhoso que muita gente não se dá conta. E é de graça ali para todo mundo ver. O pôr do sol, o nascer do sol. Algo que começa pequeno, insignificante. Essa semente ela é muito pequena. Mas quando ela é plantada, ela cresce e se torna uma hortaliça grande. Alguns falam, estudiosos, que essa mostarda é de origem egípcia. Sinapis. E se encontra mencionada nos evangelhos. Em Mateus 13, Mateus 17, 20, Marcos 4, 31, e Lucas 13, 19 e Lucas 17, 6. O Jesus queria mostrar a mostarda negra, conhecida como Sinapis nigra, em latim. É uma semente, os biólogos e botânicos sabem melhor do que eu, né? Engraçado, eu tive um amigo chamado Afonso, não tem, né? Que ele não morreu, Afonso Dália Pereira, que é doutorado em teologia. Ó, o cara
como diz o pastor Charles da minha igreja, Batista de Vida, o cara é cabeçudo, é crânio. Afonso fala hebraico, aramaico, grego, latim, fluente. Mais do que eu. Fala, escreve. Eu também escrevo hebraico, grego. Falo latim, Yiddish, sânscrito. Mas Afonso é descomunal ao conhecimento dele teológico. Se você estiver me assistindo, meu amigo, Afonso Celso Dália Pereira. Desculpa eu citar o seu nome aqui. Nós estudamos junto no Gênesis Instituto Bíblico, lembra? Ele agora é professor de teologia também. Então Jesus se utiliza da mostarda nigra, que ela nasce na região lá do Egito. Uma semente pequena que produz um grande arbusto. E explica, né, o contraste. Uma coisa que começa pequena, insignificante, como o reino de Deus, o cristianismo, a religião cristã, começou com 12 pessoas. Jesus e mais 12. Depois virou 70. Desses 70 discípulos viraram 120. E depois, quando Jesus lá em Atos, ele volta aos céus, lá no começo de Atos, né? Tinha 520, segundo o relato de Atos, de Lucas, né? Escreveu Atos dos Apóstolos e Evangelho de Lucas e Atos. Então, são aparências que enganam. E fala a expansão, missões. Quando a gente fala missões, quando a gente prega missões, ou no Brasil, ou missões nacionais, missões urbanas, missões de capelania hospitalar, no hospital, capelania no Exército, das Forças Armadas, capelania no presídio, capelania em escolas e universidades, existe. Eu tenho amigos capelães, ou capelão, né? E tem uma capelã que fez teologia, fez ensino religioso e ela é capelã no hospital. E tem um que é capelão, nosso pastor Isaías, que foi pastor da primeira igreja batista São Gonçalo, né, pastor Mauro, ele era capelão do INCA, Hospital do Câncer lá do Rio de Janeiro. Pastor Isaías Barros, acho que é Barros o nome dele. Então, o cristianismo, ele começa pequeno. Hoje nós somos milhões e milhões de cristãos, de crentes no Senhor Jesus, católico. Quando fala cristão, para o IBGE, o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. IBGE, para quem gosta de estatística aí, eu sei que tem alguns aí que gostam, né? Eu não sei a quantidade hoje exata e atualizada, então eu não quero pecar pelo erro. Mas nós somos milhares e milhares, somos milhões de crentes. Então a mostarda, né? Então começa isso, o reino de Deus, ele dominará sobre toda a terra e penetra no mundo, começa, né? Esse processo virou gradual, pequeno, no começo, conquista e toma proporções gigantescas. A parábola da mostarda, ela fala da semente do grão da mostarda. A Bíblia fala em Romanos e Lucas que o reino de Deus, ele é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que o reino de Deus não é deste mundo. O próprio Senhor Jesus falou isso. O reino de Deus não é deste mundo. E ele é caracterizado... Vai tomar banho de novo, mãe? Ele é caracterizado pela vontade do Pai. Que Paulo fala em Romanos 8. Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. Então, fala da expansão, no segundo ponto, do campo e da semeadura. Interessante, né? Concluindo essa live, esse vídeo, eu estou lembrando aí quando fala de planta, né? De árvore.
a semente da mostarda que fala, mas crescendo, verso 32, é a maior das plantas, maior das árvores, e se fez uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham e se abrigam nos seus ramos. Eu lembrei lá de casa, saudade, né, que eu tenho da minha casa em Niterói. Estou morando em Campos, né? Mas eu tenho saudade lá da terrinha, São Gonçalo, Niterói. E lá tinha uma árvore frondosa, na frente lá de casa. Mamãe lembra. E tinha um pé de árvore lá enorme do lado do terreno. E as pessoas passavam na rua, no sol quente, e paravam, geralmente com compra. Oi? Pé de amêndoa. Aqui o pessoal de campo fala pé de anozes, amendoeira. E o galho é fácil de quebrar, viu? Que quando eu quebrava e podava, eu pegava um bambu, pegava um vergalhão, colocava e amarrava na ponta do bambu, eu com o vovô, a gente metia no galho da amendoeira, né? E quebrava e puxava para baixo. Ele era fraco, frágil, quebrava. Mas aí o pé de amendoeira, pé de anozes, como o pessoal de Campos aqui fala, ele cresceu de tal ponto que ele cresceu para os lados e foi ramificando. E foi crescendo para cima e para baixo. E tomou conta do terreno na frente. Até eu mesmo. E algumas vezes eu já fiquei lendo. O pessoal sabe que eu gosto muito de ler. E isso aí. Eu pergunto a você, você tem sido cidadão do reino? No sentido de você ser uma árvore frondosa? A Bíblia, eu tenho um estudo que eu mesmo gosto, sempre fui curioso de ler a Bíblia, né? Estou usando a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, tá? Almeida Corrigida Fiel. Então, eu sempre fui curioso. E a Bíblia fala e nos compara com árvores. Como árvores frondosas na beira do ribeiro, do riacho. Né? O Salmo 1, né? Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem. É como a árvore plantada junto ao ribeiro, ao rio de águas. Né? Então, nós somos comparados como árvores. Aí eu pergunto a você, você tem dado sombra e abrigo? Você tem cuidado das pessoas, dos órfãos e das viúvas? Você tem cuidado das pessoas desvalidas, dos enfermos, dos mendigos, dos famintos? A igreja cristã, ela faz um serviço social relevante que às vezes o Estado político, Estado democrático de direito, né? Prefeitura, governo estadual, municipal, federal, né? República Federativa do Brasil, né? Presidente da República, às vezes não faz esse trabalho social, cuidar dos pobres, dos aleijados, dos desempregados, mas a igreja cuida. Via de regra, a igreja nasceu para isso. Não só para o aspecto social, não é teologia da prosperidade e não é teologia da libertação. Isso é Bíblia, é Evangelho. Você tem sido chamado para cuidar das pessoas, para ser essa árvore aqui, ó, essa mostarda plantada, igual a árvore lá que tinha lá em casa, lá em Niterói, onde eu morei, que abrigava ali aquela sombra protetora, a presença do Espírito Santo abrigando nos corações, o Evangelho introjetando, dando guarida nos corações, na alma. Amém? Né? Então, algo que começa, é um contraste. Algo que começa pequeno, pouca força, mas na força do Espírito Santo, lá em Atos 1, o que Atos 1:8 fala? Jesus fala através de Lucas, lá em Atos. Semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E semeeis testemunhas. É uma história de contrastes entre o começo aparente
e insignificante e um coração surpreendente entre o oculto e hoje revelado no futuro. Hoje somos milhões de cristãos. E outra coisa que eu aprendo dessa parábola da mostarda, as aparências enganam. Jesus está ensinando com a parábola da mostarda que se nós não a deixarmos levar pelas aparências, muitas vezes julgamos que as coisas pelo aspecto exterior. O ensino de Jesus apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino nos corações. Jesus começou seu ministério proclamando o reino de Deus com alguns discípulos, 12, ao longo da história. E a igreja alcançou milhares de pessoas. Hoje, a igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta. Mateus 8:11. Fala de semeadura e colheita, expansão do reino. Você é cidadão e cidadã do reino? Faça a pergunta para mim também. Você tem sido essa árvore que dá abrigo, que cuida do órfão, da viúva, dos doentes, dos desvalidos, dos famintos, dos nus? Eu não estou falando aqui só de ação social. Eu não estou falando só de obras. Mas a Bíblia fala em Tiago que a fé sem obras é o quê? Morta. As obras são consequências e fruto da fé e comunhão que nós temos com Deus, intimidade. Você tem sido, volta a perguntar, eu, Fabrício, tenho sido essa semente que cai na terra boa e vira uma planta, uma árvore frondosa que dá frutos para o reino, para a glória de Deus? Pense nisso. Convido você para estudar a Bíblia comigo, a religião, filosofia, teologia, pedagogia, teologia sistemática, teologia antropológica, história da igreja, teologia bíblica. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde, no Facebook. Que Deus abençoe.